Evangelho segundo São João, capítulo 6. Amado, quando chegamos no capítulo 6 de João, nós encontramos aqui mais 2 milagres dos 8 milagres que João está registrando, que Jesus realizou. Encontramos aqui o 4º milagre e o 5º milagre. O 4º milagre está no começo do capítulo, é a multiplicação dos pães e peixes, e o 5º milagre é Jesus andar sobre as águas. E depois do registro desses 2 milagres, encontramos na estrutura desse capítulo um discurso muito teológico de Jesus, que é decorrente do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Muito interessante como João registra esse texto, esse discurso de Jesus com um conteúdo teológico muito profundo, muito poderoso, associado a esse milagre então. Mas hoje, deixa eu te dizer algo bem interessante. O milagre do capítulo 5 aconteceu em Jerusalém. É a cura do paralítico no tanque de Betesda. Agora, o capítulo 6, ele está acontecendo nas imediações do Mar da Galileia. Como você já ouviu em outro vídeo, a estrutura de João é diferente das estruturas dos sinóticos, e João, ele muda, registra os seus eventos e não está preocupado em concentrar ensinos e registros de Jesus todos numa só região. Então é isso que você observa aqui. Muito bem, tem então esses 2 milagres, e eu chamo a sua atenção ainda para mais uma coisa bem interessante. Esse 5º milagre, que é Jesus andar sobre as águas, também está registrado no livro de Mateus, no livro de Marcos. No livro de Mateus você encontra que Pedro andou um pouco sobre as águas também, e João não se preocupou em pôr esse registro na descrição desse milagre aqui. Mas o curioso é que esse milagre ele não foi para as multidões. Os judeus, aqueles que comeram do pão no deserto, as milhares de pessoas, os milhares de seguidores, a grande multidão, não testemunhou esse milagre. Esse milagre foi apenas para os discípulos de Jesus. Então, eu posso afirmar por causa disso que o ensino que você encontra aqui é para mim e para você. Ou seja, esse milagre, ele aconteceu, João registrou para quem é discípulo de Jesus. Então você vai leia atentamente, peça para o Espírito Santo ministrar o seu coração, porque é muito importante esse milagre aqui de Jesus andando sobre as águas. Estava havendo uma grande tempestade. Quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa, e eles ficam atônitos na presença de Jesus, diante de tantas maravilhas que viam Jesus realizar. Mas ele em si, Jesus em si, era a glória de Deus, era a grande maravilha de Deus Pai, que havia encarnado ali, estava no meio deles. Então é uma coisa linda de você observar. Mas, a partir do verso 22, a gente encontra então uma discussão dos homens que procuraram Jesus. Eles comeram do pão no deserto, procuraram Jesus, e Jesus entra num diálogo com eles. Vocês estão vindo atrás de mim apenas porque comeram o pão no deserto. E começa uma discussão que Jesus se põe a falar de coisas profundamente espirituais a respeito da multiplicação dos pães, quando ele afirma que eu sou o pão. Ele disse, os seus pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Mas o pão que desceu do céu, o pão que eu dou, vai saciar a fome de vocês para sempre. Então nos dê esse pão, eles disseram. E Jesus disse, afirma para eles categoricamente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a partir disso,
Há toda uma construção de ensino, de argumentação da parte de Jesus, afirmando essas verdades tão importantes e tremendas, de que Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele que alimenta, Jesus nos alimenta, Ele alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, Jesus é comida, ao ponto de, no meio desse discurso todo, Ele falar de que é preciso comer a sua carne, beber o seu sangue. Foi um discurso duro, eles não entenderam o que Jesus estava falando, mas Ele estava falando, evidentemente, de coisas espirituais e eles não estavam entendendo. Propositadamente, Jesus não facilitou a compreensão para eles. Jesus começou falando de coisas espirituais, da multiplicação dos pães, rapidamente de coisas naturais, por causa dos pães que eles comeram no deserto, depois entrou na parte espiritual e não parou até o final, e quer eles compreendessem ou não, Jesus continuou o discurso falando das coisas eternas. Muito interessante. Você vai ser muito, muito abençoado com a leitura desse capítulo 6 de João. Em resumo, eu digo para você o seguinte: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, Jesus, esse tem Jesus, ou seja, nós temos a vida em nós. Jesus é a nossa vida, Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa água, Jesus é a aliança que temos com Deus. Em Jesus, nossa aliança com Deus é restabelecida. Jesus é o motivo da nossa existência. A nossa humanidade só tem sentido em Jesus Cristo, porque Ele que dá sentido à nossa humanidade. Ele é o homem, Deus homem, e a minha humanidade é restaurada na humanidade de Jesus Cristo. A minha filiação com Deus é restaurada quando eu estou no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus é que dá sentido a nossa existência nessa terra. Quando estamos com Jesus, andando com Jesus, obedecendo Jesus, amando Jesus, comendo de Jesus, bebendo de Jesus, aí a nossa vida é saciada de tudo aquilo que pode vir da parte de Deus Pai para a gente, para encher a nossa vida, nos dar sentido a tudo, nos fazer homens perfeitos, inteiros, íntegros, gente de verdade. A nossa humanidade, a gente só se sente gente de verdade quando Jesus está em nós e nós estamos andando com Jesus. Jesus é tudo em todos, Ele é o número 1, Ele é a nossa prioridade. Eu preciso amar mais a Jesus do que a minha esposa, amar mais a Jesus do que os meus filhos, amar mais a Jesus do que os meus pais e irmãos, amar mais a Jesus do que qualquer outra pessoa, e porque eu amo mais a Jesus do que qualquer outra pessoa, então eu abraço essas pessoas e as levo a Jesus. Amo Jesus, amo as pessoas, mas Jesus é o número 1. Ele é a minha prioridade. Jesus é o primeiro em tudo. Faça de Jesus o número 1 em tudo na sua vida. Acorde buscando a Jesus. Passe o seu dia pensando e orando, comungando com Jesus através do Espírito Santo que em nós habita. Termine o seu dia conversando com Jesus. Jesus é tudo, Ele é tudo para nós. Só há sentido na nossa vida e na nossa existência se estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós. É isso, faça uma boa leitura do capítulo 6 de João. Certamente você vai ser muito alimentado pela palavra viva que é Jesus Cristo. Muito mais palavra, muito mais de Jesus, muito mais presença de Deus, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.